Entrando na parte principal da palestra, aí eu vou focalizar, vou falar da crise da água no estado de São Paulo. O subtítulo ali, além da conjuntura. O que eu vou tentar mostrar é que a gente está vivendo uma conjuntura de falta d'água especialmente grave, mas que os problemas, na verdade, são estruturais. Aí, vou começar abordando alguns aspectos descritivos dessa crise, que vem mais ou menos desde o último verão, né? Quer dizer, já tinha algumas condições desfavoráveis antes, mas basicamente, no período de chuvas que se esperava que os reservatórios recuperassem a quantidade de água armazenada, na verdade, houve recordes, houve uma estiagem prolongada, anômala, um excesso de calor que aumentou o consumo de água e então os reservatórios não foram recuperados, o volume, o nível dos reservatórios. Mas, grosso modo, então, até hoje, mais ou menos, a gente ainda vive reflexos disso, né? Os níveis dos reservatórios não foram recuperados. Mas essa estiagem, ela não atingiu apenas São Paulo, também Rio, Minas e outros estados da região sudeste, e afetou não só o abastecimento urbano, mas a geração hidrelétrica, as atividades agropecuárias, a pesca, o turismo e a navegação. Por exemplo, a hidrovia Tietê-Paraná ficou paralisada durante alguns meses e gerando, inclusive, processos judiciais, né, das empresas contra o Estado, do Estado contra a União. Em contraste com a seca do Nordeste, nós estamos falando muito, a imprensa chama muito a atenção, né, para essa seca do Sudeste. Mas a verdade é que o Nordeste vive uma seca muito severa há muito tempo, ninguém fala disso porque a gente aceita como normal, né? A situação do Nordeste, ela enfrenta uma seca das mais severas dos últimos 50 anos. Mas, no caso da seca no Sudeste, ela se encaixaria, teria relação com a questão das mudanças climáticas. Porque, embora haja muitas controvérsias sobre esse tema das mudanças climáticas, provocadas pelo aquecimento global, relacionado ao acúmulo de combustível, à utilização de combustíveis fósseis e ao acúmulo de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera, né? Tem toda essa discussão. Aí, quais são as consequências disso? Existem muitas divergências entre os cientistas, mas existe uma espécie de consenso, todos eles afirmam, isso está presente nos relatórios do IPCC, que é a organização que monitora isso, que monitora a mudança climática, a produção e o corte, eventual corte de gases de efeito estufa. Há um consenso em dizer que, com o aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes, haveria um aumento na intensidade e na frequência dos eventos hidrometeorológicos, né, extremos, que tanto pode ser chuvas torrenciais, aquilo que às vezes a gente vê na TV, choveu num dia ou em poucas horas o volume esperado por mês, né? Ou pode ser uma estiagem prolongada, pode ser uma nevasca, pode ser uma onda de calor, tudo isso seriam eventos hidrometeorológicos extremos, né? Isso é previsto nos cenários, nos diferentes cenários projetados pelos cientistas do IPCC, o painel, né, internacional de cientistas sobre a mudança climática, então ele fala isso. Então a gente estaria vivendo além disso, parênteses, eu falei da mudança climática global, mas também existem mudanças climáticas provocadas não pelo aquecimento global, mas por tendências regionais. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o clima da cidade de São Paulo, há estudos dizendo que nos últimos 70 anos ele aumentou em média 4 graus e deixou de ser a terra da garoa. Por quê? Porque há uma grande impermeabilização do solo, há uma supressão da cobertura vegetal, isso provoca ilhas de calor, né? Então isso faz com que a temperatura mude. E com efeitos no clima, não só da cidade, mas da região, né? Muitas vezes
a chuva vai ocorrer em outro lugar. Bom, de qualquer maneira, continuando nessa questão, na descrição da crise, que teria começado um verão excessivamente seco, em agosto, 18 cidades já estavam adotando racionamento no interior de São Paulo. Em outubro, já eram 30 municípios e adotando já racionamento, estou falando de racionamento, e outros 27 enfrentavam problemas pontuais de falta d'água. Outra coisa que eu esqueci de falar, mas que é uma curiosidade, né? A Folha de São Paulo e os geógrafos, ao discutir a crise da água no Sudeste, falaram que estaria havendo uma falta d'água, digamos, da Grande São Paulo até o Triângulo Mineiro, né? Pegando alguma região que seria uma espécie de polígono das secas do Sudeste, assim como há um polígono das secas no Nordeste, que abrangeria aproximadamente 22 milhões de pessoas, que é a população que mora no polígono das secas do Nordeste. É uma curiosidade, né? Eu falei um pouco do interior de São Paulo. Já falando da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, várias regiões da capital e dos municípios vizinhos, todas abastecidas pela Sabesp, passaram a sofrer restrições no abastecimento. Ou seja, a empresa, uma espécie, segundo a imprensa, de racionamento branco, né? A empresa não admite que ela faz racionamento, mas que ela apenas administra a escassez, né? E como ela faz isso? Ela reduz a pressão na rede. Então, à noite, geralmente. Então, as pessoas, à noite falta água, à noite porque a água não chega, porque diminui a pressão na rede. Não vou entrar na discussão da diferença entre essa estratégia, o racionamento, o chamado rodízio também, vou deixar isso para o debate. Focalizando agora a crise do sistema Cantareira, eu vou também abordar aspectos descritivos e aspectos históricos. Então, nos aspectos descritivos, o sistema é formado por 6 grandes represas interligadas por 48 quilômetros de túneis e canais, além de uma usina de bombeamento, uma estação elevatória, né, e uma estação de tratamento de água, que tem capacidade para tratar até 33 metros cúbicos por segundo, ou seja, 33 mil litros por segundo. Aqui tem uma ilustração do sistema Cantareira, que mostra justamente isso. A água desce por gravidade desses reservatórios, né, até a represa Paiva Castro. Essas 4 primeiras represas estão na bacia do Piracicaba. E elas formam o chamado sistema equivalente. Elas funcionam como se fosse uma represa só. Desse sistema, a Sabesp retira para a Grande São Paulo, ela retira até 31 metros cúbicos por segundo, né? E é uma água que faz falta na bacia do Piracicaba, porque também é uma região de grande crescimento industrial, né? E a represa Paiva Castro, ela já está na bacia do Alto Tietê, no município de Franco da Rocha. Ela é constituída pelo barramento do rio Juqueri. E então existe uma estação elevatória de alta potência que bombeia a água por 138 metros, se não me engano, acima da Serra do Cantareira. Aí vai para uma pequena represa de águas claras já na cidade de São Paulo. E aí ela desce por gravidade para a estação de tratamento do Guaraú, que é uma das maiores do mundo, etc. O sistema produtor Cantareira é um dos maiores do mundo. Então. Não, tinha que voltar. Então esse sistema Cantareira começou a ser planejado e construído por etapas em meados dos anos 60, quando ainda não havia a Sabesp. A Sabesp foi criada em 73. E ele foi concluído, é um conjunto de obras gigantesco, ele só foi concluído no início da década de 80. Então aquilo eu já expliquei, né, do chamado sistema equivalente, que é formado pelas 4 represas que estão na bacia do Piracicaba. Esse sistema equivalente armazena o chamado volume útil do sistema Cantareira, que é captado por gravidade
mas ele é inferior ao volume total armazenado. O volume total armazenado inclui o chamado volume morto, que se fala o tempo todo na televisão. Por quê? Que é o volume que está situado abaixo do nível de captação. Ou seja, dá para ver pela ilustração, tem uma água ali que não vai, por gravidade, alcançar o túnel está acima do nível da água. Né? Então esse volume morto é que mais tarde a Sabesp passou a bombear. A primeira outorga da Sabesp, aquilo que eu falei, a água não tem dono, existem águas de domínio estadual e federal. As águas do sistema Cantareira são águas de domínio federal. Por quê? Porque os rios formadores do Piracicaba nascem em Minas e correm para dentro de São Paulo. Os rios formadores do Piracicaba. O Piracicaba é da represa, a linha americana, para diante. Mas os formadores, os afluentes que formam, estão em Minas, a maioria deles, as nascentes desses rios. Então, houve uma outorga da União, né, do Ministério de Minas e Energia, para a Sabesp captar até 31 metros cúbicos de água, o segundo da bacia do Piracicaba, em 74. E essa outorga foi por um período de 30 anos. Na época, a gente estava numa ditadura, a bacia do Piracicaba chiou, reclamou, falou que ia precisar de água também para o desenvolvimento, que deveria garantir um volume mínimo de água rio abaixo, etc. Mas não foi muito ouvida. Ora, a concessão era por 30 anos. Chegou em 2004, houve todo um movimento no sentido da renovação da outorga do sistema Cantareira. Porque o sistema Cantareira é uma realidade, a Sabesp depende dele. Né? A Sabesp é uma grande São Paulo. Como eu falei antes, se não me engano, mais da metade da população, cerca de metade da população, hoje em torno de 45% da população da grande São Paulo era abastecido diretamente pelo sistema Cantareira. Então, mas havia aí instalado um conflito entre a grande São Paulo e a bacia do Piracicaba, que abriga outra metrópole, que é a região metropolitana de Campinas. Então, houve ampla negociação entre a Sabesp, a ANA, o DAEE, que é a autarquia estadual de São Paulo, Departamento de Águas e Energia Elétrica, e os comitês de bacia hidrográfica envolvidos. O DAEE é o órgão que cuida da questão da outorga dos direitos de uso da água, monitora, cuida dos aspectos quantitativos da água no estado de São Paulo. Enquanto que a Sabesp, por exemplo, cuida da qualidade da água. Então, ele desempenha a mesma função da ANA nos rios de domínio federal. Ele desempenha nos rios de domínio estadual a mesma função que a ANA desempenha nos rios de domínio federal. Então, e os comitês de bacia, eu falei então, houve uma ampla negociação entre a Sabesp, a Agência Nacional de Águas, o DAEE e os comitês de bacia hidrográficos envolvidos. Aí você tem dois comitês do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que é o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e o Alto Tietê. O Alto Tietê é a região de São Paulo. Né? E um sistema nacional, e um comitê do sistema nacional. Existe o comitê da bacia do Piracicaba estadual e o comitê federal. Porque se o rio é de domínio federal, existe um comitê federal. Por isso que nessa questão do sistema Cantareira, tanto a ANA como o DAE gerenciam juntos a questão da crise do sistema. Porque, por exemplo, a bacia do Piracicaba abrange rios de domínio federal. E a do Alto Tietê, o Tietê é um rio de domínio estadual. Mas o sistema interliga as duas bacias. Então, necessariamente, a ANA conversa com o DAE para gerenciar o sistema. Então, houve, dessa vez, uma nova outorga, mas não mais por 30 anos, por apenas 10 anos. E ela foi condicionada. A região falou, olha, nós aceitamos que vocês continuem tirando água aqui do Piracicaba, da bacia, mas sob certas condições. Então, quais foram essas condições? A primeira, o pagamento da cobrança, né? Porque aquilo que eu falei, a Sabesp paga por retirar essa água da bacia do Piracicaba, e esse dinheiro vai para o comitê de bacia
que usa esse recurso no plano de bacia hidrográfica. Ele usa na bacia, obrigatoriamente. O dinheiro é vinculado ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E ele vai para obras que estão previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Por outro lado, uma definição de regras de compartilhamento das vazões do sistema. Aí criou-se uma ficção, que é o Banco de Águas, que dizia o seguinte: bom, a região metropolitana de São Paulo, a Sabesp pode tirar do Piracicaba até 31 metros cúbicos por segundo. E ele também, o mesmo sistema Cantareira, essas represas, também contribui para o abastecimento das cidades que estão rio abaixo, né, que estão a jusante das represas, mais 5 milhões de habitantes da bacia do Piracicaba. Depende dessa água, depende que o sistema Cantareira libere um pouco dessa água armazenada nos reservatórios, certo? Então, e aí a vazão necessária, vamos dizer, prevista, seria o seguinte: a bacia do Piracicaba precisaria de 5 metros cúbicos por segundo. Ora, os reservatórios não são, você não tem uma quantidade de água fixa armazenada, está constantemente saindo e entrando água. Então, num período de mais chuva, poderia haver uma disponibilidade maior de águas. Então, haveria uma compensação. Em um determinado momento, a Sabesp poderia, ter tirado 31 metros cúbicos, mas ela tirou só 29. Na outro momento, ela compensa isso, tira 33, vamos dizer, né? Que é uma coisa mais fictícia, né? Na prática não funcionou muito. E haveria um monitoramento hidrológico permanente dessas represas, né? Das chuvas, etc., pela Agência Nacional de Águas, o DAE e os comitês de bacia, né? A própria Comitê de Bacia de Piracicaba criou uma Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, até para que esse banco de águas pudesse funcionar. E, finalmente, uma das condições mais importantes que não foi observada a Sabesp seria obrigada a buscar alternativas que diminuíssem a dependência da Grande São Paulo do sistema Cantareira. Isso em 2004. Ora, nós estamos em 2014. A outorga foi por 10 anos. Ou seja, em agosto desse ano deveria ter uma renovação da outorga. E dessa vez a briga ia ser mais feia ainda, né? O que eu fiz aí? Tá. Isso aqui é só uma ilustração sobre os diferentes sistemas produtores de água que envolvem a Grande São Paulo. Ali é uma foto aérea da mancha urbana da Grande São Paulo e outras ali mais ou menos o Vale do Paraíba, ali em cima, região que hoje em dia também virou uma região metropolitana de São José dos Campos. Mas, grosso modo, são esses 8 sistemas que geram uma produção de aproximadamente, ou tem capacidade instalada para produzir em torno de 70 a 73 metros cúbicos por segundo, né? Numa atualização desse dado aí, que eu extraí do Plano Diretor de Abastecimento de Água de Sapesp. O maior de todos é o Cantareira, né? A Grande São Paulo não dispõe de água suficiente para uma população tão grande, como eu vou falar mais adiante. Os outros mais importantes são Guarapiranga e Alto Tietê. Aqui também é uma ilustração da área de influência desses sistemas, né, que abastecem cerca de 33 municípios da Grande São Paulo. Então você tem ali o Guarapiranga, o azul, né, o Alto Tietê seria o vermelho, o Cantareira, aliás, e por aí, e assim por diante. Aí, falando agora mais dos conflitos, eu falei um pouco da história do sistema, eu vou falar dos conflitos dessa crise atual, apresentar uma espécie de cronologia da crise. Então, eu já falei um pouco disso, quer dizer, você teve um verão, o último verão foi o verão mais seco registrado desde 1930, desde que há o registro, né, o monitoramento
das chuvas na grande região. Né? E o nível das represas, então, outra coisa que eu não falei. Geralmente, essas represas do sistema Cantareira acumulam água no período que vai de novembro a março. E entre abril e setembro é o período de estiagem, ou de menos chuva. Né? Então, o esperado era que no verão chovesse bastante para subir o nível dos reservatórios, mas isso não aconteceu. E houve também um recorde de calor. Então, quando tem calor, aumenta o consumo de água também, as pessoas tomam mais banho, bebem mais água e tal. Então, com os níveis dos reservatórios caindo continuamente e de forma acelerada, uma série de medidas passaram a ser tomadas. Já em fevereiro, a Sabesp lançou um desconto na conta dos usuários do sistema, inicialmente, abastecidos pelo sistema Cantareira na Grande São Paulo, que economizassem até 20% do consumo registrado no ano anterior. Né? E o desconto seria de 30% na conta. Esse incentivo acabou sendo estendido para o conjunto dos usuários da região metropolitana de São Paulo. E outra medida que a Sabesp tomou, ela passou a remanejar, porque o sistema metropolitano de abastecimento da Sabesp, um conjunto de infraestruturas, tal, ele possui uma certa flexibilidade. Aqueles diferentes sistemas, alguns estão interligados. Muito pouco. A Sabesp precisaria investir mais nisso, mas recentemente ela havia feito obras nesse sentido, então ela pôde remanejar clientes regiões da Grande São Paulo que eram abastecidas pelo Cantareira para serem atendidos pelo Alto Tietê ou mesmo o Guarapiranga. Com isso, hoje, estima-se que o sistema Cantareira estaria abastecendo não 9 milhões de pessoas, mas cerca de 6 milhões e meio de pessoas. Né? Quando tem água. Ainda em fevereiro, a ANA e o DAE criaram um grupo técnico de assessoramento para a gestão do sistema Cantareira, composto por representantes desses dois órgãos, dos comitês de bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o Alto Tietê, e também a Sabesp. E aí esse comitê passou diariamente, semanalmente, conforme os índices pluviométricos, os níveis dos reservatórios, a determinar quanto de água vai ser liberada a jusante para a bacia do Piracicaba, quanto vai ser retirado para a Grande São Paulo. Então, logo em março, suspenderam aquela coisa do banco de água, falaram, isso não funciona, isso só funciona quando tem muita chuva, esquece isso, ninguém tem mais direito adquirido a uma quantidade de água virtual que estava prevista. E também foram suspensas novas outorgas nas bacias do rio Jaguari, Atibaia e Juqueri, que são os rios que alimentam o sistema Cantareira. Ou seja, eu tenho uma fazenda, plantei lá cana, sei lá, e agora eu quero tirar água do rio eu preciso de uma outorga para captar água para fazer irrigação na minha propriedade. Não pode mais. Nenhuma nova outorga. Né? Esse mesmo grupo também limitou as retiradas de água às chamadas vazões primárias. Isso já tinha sido definido na outorga de 2004, que são aquelas destinadas ao abastecimento residencial de cada bacia. Né? Então, em vez de 31 metros cúbicos por segundo para o Alto Tietê, a vazão primária, prioritária, que deveria tentar assegurar para a população, seria, para a população do Alto Tietê, 24,8 metros cúbicos por segundo. E para Piracicaba, não mais 5 metros cúbicos por segundo, mais 3 metros cúbicos por segundo. A consideração é o seguinte, no sistema de água de abastecimento urbano, ele abastece residências, mas também ele abastece usuários comerciais, industriais, hotéis, postos de gasolina, etc, etc. Mas eles separaram dessa vazão qual que é
a essencial, é aquela que atende aos domicílios, de quanto que ela é. Então essa é a vazão primária. A outra é chamada de vazão secundária. Então esse grupo passou a revisar semanalmente as vazões de retirada do sistema para as duas bacias. E algumas vezes, em momentos mais críticos, reduziu a quantidade que podia ser retirada abaixo dessa vazão primária. Sei lá, a situação está mais grave na bacia do Piracicaba que na Grande São Paulo naquela semana. Opa, Sabesp, dá um tempo aí e para de retirar a água, mesmo que ela não tivesse alcançado ainda a vazão primária. Em abril, então, as negociações que estavam em andamento para a renovação da outorga da Sabesp foram suspensas e posteriormente, 2 meses depois, se não me engano, a ANA a ANA postergou por mais um ano a outorga que ainda era vigente, né? A outorga da Sabesp. Antes que ela vencesse, ele prorrogou por mais um ano. A agência prorrogou por mais um ano. Em meados de maio, o nível dos reservatórios já tinha caído a 8,2% do volume útil. Então, a partir daí, a Sabesp, que já vinha discutindo com a ANA, com o DAE, a possibilidade de usar aquele volume morto, ela passou, então, fez as obras, instalou bombas e tubulações e passou a utilizar o volume morto do Cantareira, e ele passou de 8,2% da capacidade total para 26,7%, né? Daqueles 33%, 33 metros cúbicos por segundo que ele tem capacidade de produzir e de tratar. 31 vem da bacia do Piracicaba e 2 metros por segundo já no Alto Tietê, daquela represa Paiva Castro, em Ribeirão, em Franco da Rocha. Ali tem uma foto, não das melhores, do uso do volume morto, né? A última foto das 4 ali em cima. Bom, apesar disso, o nível do sistema continuou caindo, porque continuou saindo mais água do que entrando no sistema. Então, por quê? A estiagem persistiu, né? O calor continuou. Então, o que foi feito? Para evitar esse desabastecimento da Grande São Paulo, a Sabesp anunciou que haveria uma segunda cota do volume morto a ser utilizada. Só que a Agência Nacional falou, olha, tá bom, mas você tem que ter um plano. Não dá para ir utilizando todas as reservas assim quando chegar a próxima estiagem. E ela ficou enrolando um pouco para apresentar esse plano, né? Começou então uma série de conflitos. Em setembro, a Agência Nacional de Águas, conflitos inclusive um pouco ligados à questão política, né, ao ano eleitoral. Então, são partidos diferentes, estão no governo do Estado e no governo federal, né? Houve uma certa tensão e a Agência Nacional se retirou e anunciou publicamente desse grupo de gestão do Cantareira, alegando divergências com o secretário estadual de Recursos Hídricos, o Mauro Arce, sobre um acordo que a Sabesp e o Estado não estaria honrando, de diminuição da retirada da água do sistema por parte do Sabesp. Aí, no dia 6 de outubro, são muitos detalhes, mas eu acho importante para a gente ter uma noção de como que a crise foi gerando conflitos, né, e forçando os atores a negociarem. Então, em 6 de outubro, o Ministério Público de São Paulo, juntamente com o Ministério Público Federal, moveram uma ação pública contra a Sabesp para restringir a retirada de água do sistema e impedir a utilização da segunda cota do volume morto em Cantareira, com o objetivo de evitar riscos de desabastecimento futuro, porque é o seguinte, é aquilo que eu falei antes, sem que haja eventos hidrometeorológicos extremos, normalmente já há uma variação sazonal de chuvas. Então, de março
a outubro, né, mais ou menos de março a setembro, meses que chovem menos, os níveis do sistema caem, dos reservatórios do sistema. Então, se você gastar todas as reservas, tá, e como é que vai fazer quando chegar o próximo período de estiagem? Então, preocupada com isso, o Ministério Público aciona, então, a Sabesp. E também por uma questão de riscos de poluição, que é uma questão que eu entendo menos. Talvez se houver na plateia aqui alguém da área de química e tal, na primeira vez que eu apresentei isso, tinha um químico, que há dúvidas sobre se essa água do volume morto, ela não é contaminada, se ela pode ser tratada e se tornar potável do mesmo jeito que a água do volume útil, né? Então, o juiz colocou isso em questão também. 4 dias depois, né, alarmada, o que nós vamos fazer e tal, a Sabesp e o DAEE conseguiram que um juiz, aliás, no dia 10, um juiz de Piracicaba, o Ministério Público entrou com a ação. Aí um juiz de Piracicaba acatou a ação e mandou parar de tirar a água do Cantareira. E, inclusive, nessa ação, ele determinou que a primeira cota do Cantareira, né, uma reserva mínima do volume útil, lembra daquele sistema equivalente, deveria ser mantida pelo menos até novembro, quando ia voltar o período de chuva, né? E outra coisa, ela determinou que a Sabesp deveria sair desse grupo de assessoramento do Cantareira, porque haveria conflito de interesse, né? Bom, isso foi no dia 10. 6 dias depois, a pedido da Sabesp e do DAEE, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a liminar daquele juiz e as coisas voltaram ao ponto inicial. Quer dizer, a Sabesp continuou planejando e se preparando para utilizar a segunda cota do volume morto, que finalmente foi autorizada no dia seguinte, né? No dia 17 de outubro. A Agência Nacional de Águas, que vinha resistindo, falando que a Sabesp precisava ter planos melhores, ela autorizou a Sabesp então a fazer isso. Até porque o juiz não pode, ele pode determinar um monte de coisa, mas ele não pode prever o quanto vai chover e tal, né? Qual vai ser a situação do sistema em novembro e tal. No dia 21 de outubro, a Folha noticiou que pelo menos 57, é aquilo que eu falei antes, né? Que haveria então no sudeste brasileiro uma espécie de polígono das secas e que no estado de São Paulo 57 municípios já estavam enfrentando problema de abastecimento de água. Em novembro, quando acabou a primeira cota do volume morto, que é de cerca de 182 bilhões de litros, a Sabesp passou então, já tinha sido autorizada algumas semanas antes, ela passou a utilizar a segunda cota, que é menor, 106 bilhões de litros. Isso a partir de meados de novembro. E o nível dos reservatórios, que estava também super baixo, voltou para 10,6%, mas continuou caindo, né? E continua caindo, pelo que eu sei, né? Melhorou um pouquinho, choveu um pouquinho, mas continua caindo, está chovendo menos do que o esperado. E quando chove agora, parte da água não é aproveitada para recuperar o nível do sistema, porque ele está muito seco, essa água vai penetrar no solo, etc. O governo, diante disso, alegou então que o Cantareira ainda dispõe de uma terceira cota do volume morto, né? Que seria de um pouco mais de 200 bilhões de litros de água, e que poderia ser utilizada a partir de março, se os reservatórios não se recuperassem no próximo verão, que vai começar daqui a pouco, né? Ou já começou? Vai começar, né? Mas, por outro lado, houve uma polêmica, aí já tinham passado as eleições e tal, houve uma polêmica, o presidente da ANA falou o seguinte, ironizou, né? Ele falou que a Sabesp, então, iria captar lodo no ralo das represas do sistema Cantareira, essa terceira cota, né? E o que aconteceu? As chuvas continuaram muito abaixo da média esperada, para o mês, em novembro agora, e os reservatórios do sistema Alto Tietê
continuaram caindo e caíram para menos de 6,7%. A partir de um certo momento, a Sabesp parou até de divulgar no site dela os níveis dos reservatórios. E, eu falei errado, na verdade. O que aconteceu é o seguinte, durante toda essa crise, não é só eu estou focalizando no sistema Cantareira, mas outros sistemas produtores da região metropolitana de São Paulo também estão com os níveis muito mais baixos do que a média histórica, né? Porque também está chovendo um pouco por ali. E o sistema Alto Tietê, que é um dos mais importantes depois do Cantareira e do Guarapiranga, e pode se tornar o segundo mais importante, porque ele ainda está sendo ampliado, o Alto Tietê também começou a cair, a níveis muito baixos. E como não tem volume morto, em princípio, no Alto Tietê, nas barragens do Alto Tietê, há mesmo um risco, há uma projeção que, se a tendência continuar tão grave, os reservatórios do Alto Tietê podem secar, né? E aí termina a parte que eu falo, eu terminei aí, poderia continuar, que eu falo, descrevo a crise, né?